se eu te perguntasse qual que é a tua rotina perfeita? O que você responderia? Agora pensa comigo, será que essa rotina que você pensou, ela tem a ver com a pessoa que você quer se tornar? Será que ela te ajuda a conquistar a prosperidade, a atrair a prosperidade, não só financeira, mas mental, física e espiritual? Porque independente do modelo da rotina que você pensou aí na tua cabeça, a rotina de verdade, a rotina ideal, a rotina perfeita é aquela rotina que você vai conseguir aplicar todos os dias. E é um pouquinho sobre isso que eu quero mostrar nesse vídeo. Quero compartilhar com você o que eu fiz para montar uma rotina que se adequa ao meu dia, à pessoa que eu quero me tornar, que me mantém em paz, produtiva, organizada e o melhor de tudo, próspera. E sim, eu tô falando de prosperidade, porque embora eu ainda não seja uma milionária, prosperidade é movimento. É a soma de todos os tijolinhos que você coloca ali diariamente para construir a sua casa. E essa casa basicamente é mantida de pé ali por três pilares: corpo, mente e alma. E uma casa a gente não constrói do dia para noite. Então a prosperidade é o resultado diário da sua rotina, das ações que você mapeia e que tem a ver com o teu propósito. E essa rotina ela não vem de picos, e sim da constância diária. E dia após dia eu tenho sim construído uma vida que eu considero próspera e alinhada com os meus objetivos. Mas se você ainda não me conhece, pega o seu cafezinho, hoje eu trouxe um chá e deixa eu me apresentar. Eu sou a Camila Nese, eu sou publicitária e trabalho com marketing há mais de 14 anos. Eu criei esse canal para compartilhar um pouco da minha vida de empreendedora, da minha jornada, das minhas descobertas, ensinar vocês algumas coisas que eu sei também, mas muito mais que isso, também motivar você a encontrar o teu propósito de vida, quem sabe começar a empreender no digital também. Então, se você gosta desses assuntos, não deixa de se inscrever aqui no meu canal, deixar um like nesse vídeo. E se você tiver alguma dúvida, manda aqui nos comentários. Pra gente começar, uma coisa que eu queria trazer pra vocês é que a rotina, ela é basicamente a estrutura da sua vida, enquanto os hábitos são as ações que você vai fazer e repetir diariamente. Por exemplo, a minha rotina da manhã é a seguinte: eu primeiro acordo lá pelas 7 horas da manhã, depois que eu acordo eu faço café, depois do café eu já mapeio uns minutinhos ali para eu fazer bike e leitura, geralmente eu faço os dois juntos, e eu tento começar a trabalhar até as 8h30. Então eu separei um bloco do meu dia, da minha manhã, para fazer essas atividades. E os meus hábitos da manhã são fazer bike, pelo menos 30 minutos por dia, e fazer leitura, pelo menos 5 minutos por dia, leituras que sejam relacionadas ao meu conhecimento, né, que vão agregar de alguma forma a parte do meu intelecto, não leituras de entretenimento. Geralmente eu deixo essas leituras para o fim do dia. Ou seja, eu mapeei o que eu queria num período de tempo, num bloco de tempo, deixei como se fosse fixado isso no meu mapa, por isso que a gente fala que rotina é como se fosse um mapa. Eu já sei o que eu vou fazer naquele período e eu criei um hábito que é fazer leitura enquanto eu faço bike durante 30 minutos. Então, esse é o meu mapa da manhã, a minha rotina da manhã, que consiste em ter hábitos que também me aproximam da pessoa que eu quero ser. Aí vem o povo e fala: nossa, mas ai, caí na rotina, que coisa chata. Gente, eu quero mais é que caia na rotina. Se as coisas estão na minha rotina, quer dizer que já virou automático. Então, se você coloca na tua cabeça que você cria ações na tua vida que te aproximam da pessoa que você quer, quando essa ação vira uma rotina, quer dizer que você está cada vez mais próximo da pessoa que você quer. Então, cultive ações boas para a pessoa que você quer se tornar. Porque, de fato, se você cria ações que elas não conversam com o teu objetivo de vida, você realmente vai ter uma rotina que não faz sentido com o que você almeja e, consequentemente, ela vai ser monótona, não vai ser chata, não, você não vai ter vontade de fazer as coisas com o que você se propôs a fazer. Então, eu acho maravilhoso quando as coisas caem na rotina. Por quê? Porque eu estou alinhando as ações que eu gosto realmente com o meu objetivo, com o meu mapa rotineiro. Quando você organiza a tua rotina de acordo com as coisas que são importantes para você e não só os urgentes ou o que dá na telha, você de fato usa a tua rotina como uma alavanca para conquistar as coisas que você quer. Daí você percebe que aquilo nunca vai ser chato, nunca vai ser monótono, porque você ama fazer aquelas coisas. Vou te dizer que eu amo fazer cardio todos os dias? Não, mas o resultado disso, minha filha, no corpo, vai ser uma coisa que eu amo. E aqui a gente entra no segundo tópico, que a rotina ela tem que estar totalmente alinhada com a pessoa que você quer se tornar e também com a pessoa que você é. E é aqui que as pessoas se perdem. No meio da internet, com tanto acesso às rotinas de outras pessoas, a gente se inspira muito nos hábitos de sucesso que elas têm, né? Então, acordar às 4h30 da manhã, estudar durante meia hora, depois fazer journaling, depois fazer devocional, depois correr,
fazer uma banheirinha de gelo, depois começar a trabalhar só às 9 horas da manhã. Tem diversos hábitos que as pessoas consideram aí os hábitos do sucesso, e não tem nada de errado de fazer todos esses tipos de hábitos, mas é que nem todos são pra você, nem todos são pra mim. Às vezes aquele hábito não vai fazer sentido pro teu propósito, pra tua rotina, pro tempo que você tem, e até pela tua condição financeira, né, gente? Se eu tivesse dinheiro, eu não teria uma banheira de gelo na minha casa. Eu não consigo imaginar utilizando uma banheira de gelo, gente. Pelo amor de Deus. Tem outros hábitos que eu consigo colocar na minha rotina que são tão sustentáveis quanto esse e vão me trazer um resultado tão bom quanto. A principal coisa que você tem que fazer é ter autoconhecimento suficiente para entender o que você está precisando naquele momento. Por exemplo, se você está estressada, com a saúde mental meio abalada, trabalho te sugando, quais são as práticas que você vai encontrar para colocar na tua rotina, que cabem na tua rotina, que vão te fazer se sentir melhor? Ah, vou ler um livro de romance, um livro que me faz bem antes de dormir. Vou desligar o celular mais cedo. Vou fazer uma meditação guiada, se fizer sentido pra você. Vou tentar dormir mais cedo, ter uma qualidade de sono melhor. Ou, por exemplo, se você não está feliz com o seu corpo, se você sente que precisa fazer exercício, está muito sedentária, tenta encontrar práticas que vão se adaptar também. Por exemplo, vou correr de manhã, vou correr no final do dia, vou fazer um exercício em casa, vou fazer um yoga, vou planejar as minhas refeições no dia anterior ou no começo da semana para não cometer deslizes. Agora, o que não faz sentido é você ser uma pessoa que está totalmente exausta, dormindo mal, aí você resolve colocar na tua rotina que você vai acordar 4:30 da manhã, que você vai fazer skincare logo cedo, que você vai fazer uma rotina de leitura, que você vai fazer uma corrida no parque para entrar no trabalho lá pelas 9 horas da manhã, ou seja, você já é uma pessoa que está totalmente desgastada, cansada e vai lá e coloca na tua rotina várias ações que vão tirar teu tempo de sono, inclusive. Então, tipo assim, a menos que você vá dormir muito cedo, esse tipo de rotina não vai casar com a tua demanda do teu corpo naquele momento. Então, pare, liste as ações que fazem sentido para tua rotina, que fazem sentido para o teu momento atual, para a pessoa que você quer se tornar, e sim, adapte dentro do teu mapa ali as coisas que vão te levar e vão funcionar como uma alavanca, não como uma coisa que só vai preencher a agenda. Agora que você entendeu o que você precisa dentro da tua rotina, tem duas coisas que eu faço durante os meus dias que me ajudam muito a colocar os meus hábitos em prática e realmente ter uma rotina organizada. A primeira delas é o empilhamento de hábitos. Basicamente, é associar um hábito novo a um hábito que já existe. Por exemplo, se você já tem o hábito de sentar na mesa, preparar ali o seu café e ficar ali naquele foco durante 10 minutos, você pode colocar um hábito novo, que seria a leitura, e aproveitar esse momento para empilhar mais um hábito. Se você não tem esse hábito da leitura, se você acha que não tem tanto tempo para fazer isso em outros momentos, você poderia sentar e utilizar o hábito do café da manhã, de parar e sentar no café para aderir, colocar esse hábito de leitura junto. É isso que eu faço muito com o meu cardio e a leitura, então eu tento empilhar os dois, porque eu já coloquei na minha rotina que eu tenho esse momento de 30 minutos de manhã para fazer o meu cardio na bike, então eu já coloco a leitura também. Tem dias que, putz, eu não tô afim de fazer cardio, eu faço pelo menos os meus 5 minutos de leitura. Essa estratégia de empilhamento de hábitos eu li num livro do Hábitos Atômicos, do James Clear, acho que é assim que fala. E ele é um livro muito bom, mudou minha vida. Eu li no começo desse ano e desde então, assim, eu tirei vários ensinamentos, inclusive indico muito que você coloque na tua lista de leitura e coloque em prática, né? Porque ler por ler não significa nada se você não coloca os ensinamentos em prática. E esse ensinamento de empilhar hábitos foi uma das coisas que eu tirei de lá. É importante você saber que empilhamento de hábitos só vai funcionar se você já tiver um hábito consolidado no primeiro ponto, né? Então, por exemplo, não adianta eu querer empilhar 4 hábitos, sendo que eu não domino nenhum deles, sendo que nenhum deles faz parte da minha rotina, porque vai ser muito mais difícil. Eu comecei colocando meus minutos de leitura como principal. Depois de um tempo que isso realmente já aconteceu, já virou rotineiro, já virou automático, eu quis colocar também, junto com esse momento de leitura, os meus 30 minutinhos de cardio. Então, eu aumentei de quebra a quantidade de tempo que eu lia, mas também consegui colocar um hábito a mais, né? Que seria esses minutos de cardio. Então, tente colocar novos hábitos com hábitos consolidados na sua rotina, senão você vai só somar coisas e não vai conseguir aplicar, colocar em prática. Porque às vezes já é difícil colocar um hábito em prática. Se você colocar vários novos, vai ficar cada vez mais difícil. Então, vá aos poucos, querida. Tenha paciência. Não seja ansiosa. A segunda técnica que eu utilizo no meu dia a dia, todo santo dia, é o rastreador de hábitos. Eu também tirei do livro e vocês não têm noção de como é gratificante a sensação de dar um check ali no teu rastreador sobre
o hábito que você concluiu, da ação, né, que você concluiu. No meu caso, eu tenho uma visão dentro do meu planner que tem a visão diária, então dos hábitos do dia, da semana e do mês. Então eu consigo ter uma visão bem clara de como tá indo todo o funcionamento dos meus hábitos do mês, do dia, da semana, enfim. E mais do que liberar a dopamina de apertar o check ali, ele me ajuda em outras duas coisas, que a primeira delas é lembrar que eu tenho que fazer aquela ação durante o meu dia, porque às vezes, por exemplo, eu tô numa rotina meio agitada na parte da manhã, tenho alguma reunião, tenho que sair, e eu não consegui fazer a minha leitura e meu cardio da manhã. Quando eu abro meu planner, sei lá, no meio da tarde, eu lembro, putz, eu preciso fazer essas ações também. Se eu conseguir adaptar na minha rotina para colocar à noite, perfeito. Se não, paciência, né? Mas eu tento, vira meio que automático, assim, pelo menos a leitura, eu percebo que, putz, antes de dormir eu consigo pegar meu Kindle e dar uma lida ali para cumprir com essa meta no outro dia, dar um checkzinho lá. E a segunda coisa que me ajuda muito é perceber que o todo é muito maior que um dia isolado. Às vezes você não tá numa semana legal, às vezes você não tá produtiva, às vezes você não tá animada, sei lá, você viajou e você não consegue fazer alguns hábitos que você planejou. Às vezes eu percebo isso, que tem algumas semanas desfalcadas, mas ao mesmo tempo quando eu vou na minha visão mês, eu vou até na minha visão ano, eu percebo que quando eu vejo, eu estive constante na maioria do tempo. E não foi uma semana, ou 3 dias, ou, sei lá, 15 dias, que de fato vão mudar a minha constância do ano inteiro, ou os meus objetivos do ano. Então, isso é muito bom ter essa visão do ano, do mês, porque você percebe que a constância é muito melhor que o pico, que eu sempre falo isso. Te ajuda muito até a motivar para você não desistir daquilo tão rápido, sabe? Hoje eu tenho 5 hábitos que eu mapeio, que eu rastreio todos os dias e é muito fácil para mim hoje colocar eles em prática na minha rotina. Por quê? Porque eu fui construindo isso aos poucos, com consistência, respeitando o meu tempo e, claro, alinhando eles aos meus objetivos. E eu vejo eles como as alavancas, né, que atraem a prosperidade para minha vida, porque justamente são hábitos que me ajudam a ter uma vida melhor. E acho que o último ponto que eu quero trazer também é que a tua vida, ela é um projeto. Então você tem que ter um processo para executar ela. Eu percebi ainda quando eu estava no CLT, sempre fui muito organizada no meu trabalho. Então eu sempre tive muitos processos, eu sou uma pessoa muito metódica. Mas ao mesmo tempo, na minha vida pessoal, eu nunca fui tão organizada assim. Embora eu seja virginiana, viu? Eu não sou uma pessoa tão organizada. Não era. E daí eu comecei a pensar nisso. Tipo, gente, como assim eu tenho listas de tarefas, projetos, documentos, tudo organizado no meu trabalho, mas quando eu penso na minha vida, eu não tenho isso de uma forma visual. Eu tinha na minha cabeça, é o meu objetivo desse ano, essas são as tarefas da minha vida pessoal que eu tenho que cumprir, mas, tipo assim, nada registrado, nada que facilitasse o meu dia a dia. E quando a gente é CLT, quando a gente trabalha para alguém, a gente é cobrado para utilizar um sistema, para planejar, para documentar, para manter as coisas organizadas. Mas na nossa vida, a gente não tem esse costume. Por quê? Porque é muito mais fácil a gente seguir ordens de alguém do que a gente mesmo se ver como a nossa própria chefe, entendeu? E colocar a ordem na bagaça. Então essa dica é para você se tocar de que por que você consegue seguir as ordens do seu chefinho, da sua chefinha, e a senhora não consegue anotar nem as tarefas que você tem que fazer em casa, ou seus objetivos, ou os livros que você quer ler, enfim, tudo que seja necessário para você organizar o seu dia. Por que é tão fácil para você seguir essas regras no trabalho e na tua vida pessoal não? Sendo que a tua vida também é um projeto, é o que você quer se tornar, você quer estar lá velhinha olhando para trás, vendo que você conquistou tudo o que você imagina. Mas você tem que seguir um processo, certo? Certo. Então o mínimo que você tem que fazer hoje é começar a mapear todas as atividades da tua vida, das suas metas, enfim, tudo da tua vida pessoal, fazer dela algo que você realmente vai documentar a jornada para facilitar a tua vida. Bom, sabendo que você precisa sim dar atenção para sua vida, não só para o teu profissional e tratar ela como um projeto, eu gosto de dividir a nossa vida, as nossas análises assim, em 3 pilares, 3 princípios: corpo, mente e alma. E o que sustenta esses princípios para eles darem certo é a rotina. Então, o que eu gosto de fazer? Eu gosto de entrar em cada um desses princípios e entender as ações que vão me fazer uma pessoa melhor, que vão me levar para o próximo nível. Então, em mente, por exemplo, eu coloco tudo que é relacionado às minhas metas, aos meus aprendizados, aos meus projetos, tudo que de maneira intelectual vai me levar para o próximo nível e defino metas relacionadas a isso. Em corpo, eu penso tudo que é relacionado ao meu bem-estar, à minha saúde física, à alimentação, tudo que eu preciso para me tornar uma pessoa não sedentária e também alinhado aos meus objetivos físicos, sono, hidratação, tudo isso eu deixo dentro de corpo e também crio hábitos saudáveis, metas, enfim, tudo relacionado a isso nesse princípio. E o último seria o princípio do propósito, da alma, é onde eu coloco tudo que eu quero me tornar, as minhas afirmações, a minha carta para o universo, meu vision board, tudo relacionado realmente ao meu propósito de vida, eu mapeio também
nesse princípio. E qual que é a ideia? É que tudo ande em equilíbrio e que eu consiga construir uma rotina que vai manter esses pilares alinhados em paz e atraindo cada vez mais prosperidade para minha vida. E para implementar toda essa rotina baseada nesses pilares, eu criei um planner digital, eu já comentei deles em outros vídeos aqui no canal, que me ajudou a ter uma visão holística e tornar isso um sistema. Tá? Não é só um lugar onde eu vou lá e coloco as minhas anotações. Não, muito pelo contrário. Ele é um sistema em movimento que eu consigo anotar tudo e ter uma visão da minha vida como um todo. E essa era uma dificuldade minha, porque eu tinha muito bem mapeado o que era trabalho, só que quando eu olhava para minha vida pessoal, eu sempre tinha muita dificuldade de entender os meus objetivos, enfim. E o Planner me ajudou muito a ter isso de uma forma fácil no meu celular, no meu computador, enfim. Mas cada um se adapta da forma que pode e da forma que quer. Se você é uma pessoa que não gosta de trabalhar com planner digital, tenta aplicar essa prática no seu caderno, no seu celular, sei lá, no teu bloco de notas. O importante é sim você olhar para todos os pilares da sua vida que vão sustentar a tua rotina. O meu planner foi uma forma que eu construí de ser uma visão automatizada, facilitada na rotina, que para manter uma rotina organizada também ajuda quando você tem um lugar que facilite toda a documentação. Então, se você quiser, se você tiver interesse, eu vou deixar o link desse meu planner aqui na descrição do vídeo também. E é isso, minhas queridas e meus queridos. Se você chegou até aqui no vídeo, eu fico muito feliz. Espero que você tenha gostado, porque eu adorei gravar esse conteúdo. Eu amo esse assunto, quando a alma, o corpo, a mente, tudo tá alinhado, a prosperidade vem. E não é um salto, não é um pico, e sim a constância diária dos atos que você definiu aí no seu dia a dia. Se você gostou desse conteúdo, deixa um like nesse vídeo, manda um comentário caso você tenha alguma dúvida e não esquece de se inscrever aqui no canal. E a gente se vê no próximo conteúdo. Um beijo!